Hoje nós iremos fazer a exposição de uma parte do capítulo 29, uma parte do capítulo 30 e um pedaço do capítulo 35. Mas vai dar tempo, não vamos passar da meia-noite. Os irmãos podem ficar tranquilos quanto a isso. Gênesis capítulo 29, a partir do verso 31. Todos acharam? Antes, eu queria fazer uma pergunta a você. O que é um ídolo? O que é um ídolo? Na nossa cultura moderna, quase sempre nós ligamos o ídolo a tudo aquilo que é escultural, tudo aquilo que é feito, madeira ou gesso. Mas a Escritura, ela nos confronta com uma verdade muito mais próxima e muito mais desconfortável para todos nós. Na maioria das vezes, ídolo é tudo aquilo que nós erguemos em nossos corações, substituindo o nosso Deus. Nesse caso, qualquer coisa ou pessoa pode ser um ídolo. Nós podemos depositar a nossa confiança e nossa adoração em qualquer coisa que, na nossa perspectiva, seja legítima. Um sonho pode ser um ídolo do nosso coração. Uma prova pode se tornar um ídolo do nosso coração. O nosso trabalho pode se tornar um ídolo do nosso coração. Os nossos filhos podem se tornar um ídolo dos nossos corações. O ministério pode se tornar um ídolo dos nossos corações. Os estudos podem se tornar um ídolo dos nossos corações. Como disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. A ideia é que nós estamos o tempo todo fabricando ídolos para a nossa adoração. E o apóstolo Paulo reforça essa ideia em Romanos 1:25, dizendo que nós mudamos a verdade de Deus. Ao invés de nós adorarmos o Criador, nós passamos a adorar as coisas criadas. Isso é um ídolo. A idolatria é, portanto, uma troca. Sempre que nós trocamos Deus por algo criado, eis aí um ídolo em nossos corações. Como diz e como define Elise Fitzpatrick, ela diz o seguinte: é aquilo que nos faz dizer, ídolo é aquilo que nos faz dizer, se eu tiver isto, eu serei muito feliz. E por consequência, se eu perder isso, eu serei muito infeliz. Está aí talvez uma primeira reflexão sobre o que é idolatria. Lia e Raquel são exemplos vivos disso, de ídolos, nos filhos e na aprovação do seu marido. Veja comigo o que diz o texto sagrado. Nós vamos ler até o verso 35, do 31 até o 35, do capítulo 29. Você mantenha sua Bíblia aberta que nós iremos aí continuar e eu vou dizendo para você os próximos versos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz outro filho disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, nós queremos pedir o teu auxílio nessa noite. Pedir que o Senhor incline nossos corações para te ouvirmos. Quase sempre nós inclinamos o nosso coração para as preocupações da vida. Mas queremos pedir que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite. Ao ouvirmos tua voz, nos arrependamos dos nossos pecados, mudemos a rota e corramos em direção ao Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos na narrativa que conta a história da casa de Jacó. Nesse relato nós temos vários fatos interessantes. O primeiro importante de toda a história da redenção está justamente quando Deus reafirma a aliança feita a Abraão, agora sendo feita também a Jacó.
e as características da aliança de Deus com Abraão, Isaque e Jacó são as mesmas. Fala do Senhor: daria a você e aos seus descendentes a terra a qual você está deitado. Eu estou com você e cuidarei de você, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Como todos nós sabemos, Isaque pediu para que Jacó fosse para Padã Arã para se casar. Chegando em Padã Arã, ele conhece Raquel, que está junto ao poço. Conhecendo o seu sogro Labão, estava na cabeça Absalão, conhecendo o seu sogro Labão e querendo se casar com Raquel, ele então pede para que ele trabalhe 7 anos para se casar com esta mulher. Depois de 7 anos trabalhado, tendo sido a festa ali iniciada, quem é que ele dá como esposa? Ele dá Lia, no lugar de Raquel. Mas lembre-se, Jacó teve amor à primeira vista por Raquel, mas agora está casado com Lia. Vendo que foi enganado, procura então o seu sogro. Vejam que ironia. Aquele que enganou no passado, agora está caindo também no engano. E então, nesse caso, Jacó diz: tá bom, a ordem aqui é inversa, nós temos que dar primeiro a mais nova, para depois entregar a mais velha. Então ele promete entregar Lia 1 semana depois de núpcias, mas ele teria que trabalhar mais 7 anos para ter a Raquel. O que ficará claro, irmãos, para todos nós hoje, são os ídolos dessas duas mulheres, Lia e Raquel, agora estão com o patriarca Jacó. E ficará muito claro para a gente, nós aprenderemos através da história dessas duas mulheres, que a idolatria do coração é o anseio por significado fora de Deus. A idolatria do coração é o anseio por significado fora de Deus. E como que o texto nos apresentará essa verdade? Nós veremos, em primeiro lugar, Lia e o ídolo da aprovação humana. Veja comigo novamente o que diz o verso 31 e verso 32 do capítulo 29. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, estava estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Vejamos alguns destaques nesses 2 primeiros versos. Primeira coisa que nós podemos destacar no texto é que Lia era uma mulher desprezada. Está explícito no texto. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada. Por quem? Por quem Lia estava sendo desprezada? Por Raquel, a outra mulher de Jacó. Ela desprezava justamente por ela ser a preferida de Jacó. Talvez Jacó se deitasse mais com Raquel do que com Lia. Talvez Jacó desse mais flores para Raquel do que com Lia. Talvez ele elogiasse mais Raquel do que a Lia. Por isso, Raquel, enxergando tudo isso, desprezava Lia, humilhava Lia. Vendo a situação, o Senhor lhe presenteia com um filho. O que é que Lia faz então com o presente que o Senhor lhe deu? Ela usou para tentar a aprovação do seu marido. Talvez assim meu marido me ame. O Senhor a presenteia e ela agora está com a ideia totalmente deturpada daquilo que Deus o entregou. Ela diz: agora certamente o meu marido me amará. O que é que está por trás dessa fala? Uma atitude totalmente idólatra. Lia quer ser aprovada pelo seu marido. O Senhor lhe dá um filho e ela quer usar aquilo que o Senhor lhe deu para ser aprovada pelo seu marido, para ser amada pelo seu marido. Mas o texto continua dizendo no verso 33: Lia engravidou de novo, e por quando deu à luz outro filho, e disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Veja, não parece que Lia se tornou amada com o nascimento do primeiro filho, como ela pensou que aconteceria. O Senhor lhe deu um filho, ela pensa: agora o meu marido me amará. O texto está dizendo para a gente que ela engravidou de novo, deu à luz a outro filho, e ela diz: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou de Simeão.
mesmo atribuindo o presente ganho e dado pelo Senhor a Lia, veja, ela se apresenta como coitadinha, escanteada, desprezada. Por quê? Para Lia não importava se o Senhor estivesse enxergando ela. Para Lia não importava que o Senhor a aprovasse. Para Lia importava uma única coisa: que o seu marido a aprovasse. Ela queria a aprovação do marido acima da aprovação de Deus. Ela queria o amor do marido acima do amor de Deus. Deus não precisava demonstrar como demonstrou para Lia, mas aqui já vai no segundo filho. E a teologia dela, percebam, o Senhor viu que sou desprezada. Mas você acha que parou por aí? O texto nos diz no verso 34 o seguinte: de novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque eu já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Pela terceira vez, Lia engravida, sabendo que o Senhor mais uma vez lhe deu um presente. E ao invés dela louvar ao Senhor por isso, ao invés dela engrandecer ao Senhor por isso, como nós cantamos, mais uma vez ela está dizendo: finalmente, agora sim o meu marido irá me olhar, agora sim o meu marido irá me enxergar, ele irá me aprovar. Lia só está se esquecendo de uma coisa nisso tudo: que Deus não divide a sua glória com ninguém. Pela 4ª vez, o texto nos diz no verso 35, engravidou outra vez, e quando deu à luz outro filho, disse: desta vez, percebam isso, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Lia parece ter caído em si. Parece ter caído em si. Até então, segundo a narrativa do texto, ela louva o Senhor. Ela percebe que tudo que é criado vem de Deus e volta para Deus. As Escrituras, irmãos, apresentam a descrição direta, porém pesada, acerca de Lia. No verso 17 do capítulo 29, diz que ela tinha olhos sem brilho. Por que o autor diz isso acerca de Lia? Ela tinha olhos sem brilhos. Isso aqui é uma provável referência à falta de atratividade. Raquel era bela, e no popular dito, Lia era mais feia. E Moisés usa uma expressão sensível para dizer isso. Tinha olhos sem brilho. Em contrapartida, Raquel era formosa, atraente, enquanto Lia era essa menos desejável. Então a dor de toda a rejeição estava corroendo o coração de Lia por dentro. Veja, todo ídolo ele tem raízes profundas. E a única coisa que nós conseguimos enxergar é apenas a ponta do iceberg. Todo ídolo tem raízes profundas. E a única coisa que nós conseguimos perceber ou enxergar é apenas a ponta do iceberg. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás do pecado de Lia? É a aprovação. É o que nós chamamos de pecado de temor a homens. O coração de Lia estava fixado na esperança de que o amor dela, o amor de um homem, a completaria. Lia só seria completa se Jacó lhe amasse. Lia só seria completa se este homem lhe percebesse. Lia só seria completa se houvesse uma aprovação verbal desse homem. A sua falta de beleza seria então adornada com joias do amor do seu marido. Essa dependência, irmãos, é idolatria. Ela quer algo criado para substituir o Criador. Percebam que todas as vezes o Senhor a ouviu, o Senhor a beneficiou, o Senhor a ajudou, o Senhor ouviu,
O Senhor percebeu que ela estava sendo desprezada. O Senhor viu o seu sofrimento. Mas ainda assim, Lia quer a aprovação do seu marido. Nós bem sabemos que nem no passado, nem no presente e nem no futuro isso daria certo. Mas em alguma medida, irmãos, todos nós somos como Lia. Quase sempre, se sondarmos os nossos corações, nós estamos fazendo alguma coisa para obtermos a aprovação dos homens. Mais uma vez, nós chamamos esse pecado de temor a homens. Nós colocamos os homens no lugar de Deus, engrandecemos os homens, deixamos eles grandes demais e diminuímos quem Deus é. Vivemos em torno do outro, querendo a aprovação do outro, querendo o amor do outro, esquecendo que esse Deus ao qual servimos já nos aprovou, nos amou e nos acolheu. Isso, irmão, gera em todos nós medo. O temor a homem gera medo uns dos outros. O temor a homem gera ansiedade. O temor a homem gera pavor. Isso é temor invertido. Ao invés de temermos a Deus, estamos temendo aos homens. Mas viver em torno desse pecado, viver em torno da aprovação dos outros constante, deixando de perceber a mão do Senhor, deixando de perceber o acolhimento do Senhor por todos nós, é cansativo, é frustrante e no final das contas é sempre decepcionante. Porque todo ídolo pede sacrifícios altos demais e nunca entrega tudo aquilo que prometeu. Todo ídolo pede sacrifícios altos demais e nunca entrega tudo aquilo que prometeu. Lia usa os dons de Deus para ser lembrada pelo seu marido. Ela usa os benefícios de Deus para ser vista pelo seu marido. Isso é justamente o oposto do objetivo da criação, porque todos nós fomos criados, fomos feitos para refletir a glória de Cristo Jesus, para mostrar quem é o nosso Deus, que nos ama e que também o amamos. Talvez você esteja sendo tão beneficiado aqui por homens, que tudo o que tem feito, inconscientemente ou conscientemente, é adorar a coisa criada no lugar do Criador. Por isso, talvez peca na omissão de não corrigir quem está errado, por ter medo de pessoas, por ter medo de perder quem tem, por ter medo de perder as suas amizades, medo de perder o emprego. O que é que vale a pena no final das contas? O que fazer com o que Deus nos dá? Primeiro, nós não adoramos o que o Senhor nos dá. Seja o que for, seja o bem mais valioso e precioso que o Senhor nos dê, nós não adoramos. Seja um filho que oramos muito para o Senhor nos dar, nós não tratamos os nossos filhos como um fim em si mesmo. Seja um emprego que o Senhor nos dá, nós também não adoramos. Seja a estabilidade financeira que o Senhor nos concede, nós também não adoramos. O que é que nós fazemos com o que o Senhor nos dá? Nós lembramos, por exemplo, de Ana em sua aflição, que pede um filho ao Senhor e faz um voto: se eu tiver um filho, darei ao Senhor por toda a vida. Quem nasce? Samuel. Nós fazemos como Abraão, que também pede ao Senhor um filho. Sara sendo estéril, o Senhor lhe abre a madre, o Senhor lhe dá um filho. E o que é que ele faz? O Senhor lhe pede tudo o que ele tem. E na primeira oportunidade, ele sobe para entregar o filho como sacrifício. O que é que nós fazemos com os benefícios que o Senhor tem nos dado? O que é que nós fazemos com tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Com todas as orações respondidas por Ele? Nós entregamos de volta ao Senhor, em adoração. Por isso hoje eu convido você a abandonar o ídolo da aprovação dos homens, do temor aos homens, e reverter a sua adoração e o temor pelo Deus vivo e verdadeiro. Coloque Deus no lugar que lhe é devido. Em Atos 5:29, Pedro afirma isso dizendo: importa
agradar mais a Deus do que aos homens. Nós vimos, irmãos, em primeiro lugar, Lia e o ídolo da sua aprovação. E nós veremos agora em segundo e último lugar, Raquel e o ídolo da realização pessoal. Percebam, Raquel, por sua vez, tinha o que Lia mais desejava. Raquel tinha o que Lia mais desejava: a beleza e o amor de Jacó. E Raquel tinha o que Lia desejava. E Lia tinha o que Raquel desejava. Enquanto uma tinha beleza e era amada pelo marido, a outra tinha filho, enquanto Raquel não tinha. Isso mostra a insatisfação do coração de todas elas. Agora imagine a cena: Lia, seus 4 filhos desfilando na sala, enquanto Raquel está com Jacó. Imagine 4 filhos na pegada do meu filho Joãozinho, que não para o tempo todo. Quem conhece de perto sabe do homem que temos dentro de casa. Imagine 4, que nem Joãozinho. O tempo todo, perceba, o tempo todo Raquel estava sendo lembrada que Lia tinha 4 filhos, ela não tinha nenhum. O tempo todo era como se Lia pegasse os 4 e fizesse um grande desfile cívico dentro de casa. Se antes ela estava sendo desprezada e humilhada, agora ela consegue passar em rosto da sua irmã todos os benefícios que Deus lhe deu. Em um momento muito dramático dessa narrativa, o verso 1 do capítulo 30, agora para o capítulo 30, verso 1, ela diz o seguinte: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Vejam o desespero dessa mulher, olhando a bagunça dentro de casa, olhando os filhos, olhando os presentes que o Senhor tinha dado a Lia, e ela de canto agora, sem ter esses benefícios, ela olha para Jacó e diz: meu filho, dê-me filho, senão eu morrerei. Vejam que interessante. Raquel não queria apenas filhos. Raquel queria filhos para ser alguém. A fonte da existência de Raquel é filhos. Ou você me dá filhos ou eu morro. Eu não consigo viver sem a realidade de ter filhos. Jacó é isso ou nada. A minha vida não tem sentido sem o filho. Ela está gritando: dá-me filhos, senão morrerei. Agora veja outra coisa interessante: ser amada por Jacó não era o suficiente. A outra não era amada e queria ser amada. Agora esta é amada, mas porque não tem filhos, isso não lhe é suficiente para viver. Jacó, só o seu amor não me satisfaz. Eu também quero filhos. Ela precisava dessa realização. A maternidade para Raquel era a sua obsessão, era a sua identidade, era a sua salvação. Ela está dizendo: Jacó, eu não sou ninguém sem filhos. Eu dependo disso. Dê-me filhos, senão morrerei. Agora vejam, Raquel, rica Raquel, bela Raquel, que aparentemente tinha tudo, tinha beleza, tinha o amor de Raquel, tinha o amor de Jacó, era vista por ele, percebida por ele, agora nos apresenta como uma mulher insatisfeita. Depois de uma ordem descabida ao seu marido, este responde no verso 2. Jacó ficou irritado e disse: por acaso estou no lugar de Deus?
que a impediu de ter filhos. Em outras palavras, ele está dizendo: mulher, o que é que eu tenho a ver com a tua esterilidade? Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Isso vem de Deus, e eu não posso fazer absolutamente nada. Veja nisso tudo, nessa confusão, uma coisa precisa ficar muito clara para todos nós. Quando nós estamos obcecados em saciar os nossos ídolos, nós ficamos cegos. Perdemos de vista todos os nossos princípios, atropelamos eles, esquecemos quem somos, esquecemos quem Deus é, esquecemos do Senhor que conduz e controla toda a história. É o que acontece com Raquel. E mais uma vez, para frisar, todo pecado tem uma raiz tão profunda que a única coisa que nós conseguimos enxergar é a ponta do iceberg. O que está por trás do pecado de Raquel? Cobiça. Raquel não quer só um filho, ela quer um filho, mas o pecado da cobiça tem por trás, tem como pano de fundo a ideia de não ter, mas também não querer que o outro tenha, porque eu não tenho. Raquel está cobiçando. O texto diz que ela teve inveja. Ela olhou para os 4 filhos de Lia e invejou, cobiçou. É aqui que o texto nos mostra a profundidade da idolatria, irmãos. Raquel não estava pedindo algo errado. Raquel está pedindo filhos, e filhos são herança do Senhor. Mas o erro de Raquel é colocar o dom acima do doador de todas as coisas. Em outras palavras, o problema de Raquel não era o desejo de ter filhos, mas era uma dependência existencial por causa de filhos. Dá-me filhos, senão eu morro. Raquel, então, ela começa uma maratona desenfreada para saciar o seu maior desejo. Vejamos então o quanto alguém está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para satisfazer os ídolos do seu coração. Verso 30, a partir do verso 3 até o verso 6. Então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que também tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela, Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Raquel não consegue esperar o tempo de Deus. O que é que Raquel está fazendo? Ela está dando uma forcinha para Deus. Ela está dizendo: ó soberano altíssimo, eu sei que o Senhor está em seu alto e sublime trono, reinando sobre tudo e todos, e tem o controle da vida e da morte, da fertilidade inclusive. Mas, devido ao tempo atrasado na correspondência que eu solicitei, eu vou dar-lhe uma ajudinha. Eu vou mandar Bila para Jacó deitar-se com ela. Eu vou dar uma forcinha para o Senhor. É isso que Raquel está fazendo. Raquel está dando uma forcinha para Deus. É o velho jeitinho brasileiro. Essa narrativa, ela continua dos versos 7 a 13, com o relato de que os filhos da serva de Raquel deu a Jacó. Mas não somente isso, mas dos filhos que Lia também deu. Veja comigo o verso 7 até o verso 13. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: que grande sorte! Por isso chamou de Gade. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz! As mulheres dirão: sou feliz. Por isso deu o nome de Asser. Veja a bagunça que está nessa casa, minha gente. Veja o fuzuê que está nesse lugar.
Virou uma disputa. Ambas queriam tudo, menos a vontade de Deus. Deus não está no centro de nada disso. A luta e a guerra aqui está entre elas. Ela falou mais acima: tive grande luta com a minha irmã e venci. Depois ela vê que Bila está dando filhas a Raquel, e Lia percebe que tinha parado de dar filhos. E nessa grande competição, nessa grande maratona, Lia não pode ficar para trás. Lia é uma mulher fértil. Eu preciso dar mais filhos a Jacó. Raquel não pode passar de mim. E ela pega Zilpa e dá a Jacó por mulher. E Zilpa dá mais um filho a Jacó. E a expressão que Lia usa é: que grande sorte. Que grande sorte. E Zilpa, serva de Lia, dá outro filho. E Lia exclama: como sou feliz. O que é curioso, nesse verso 13, da expressão como sou feliz, é o que se segue após ele. Lembre, Lia está o tempo todo com o pecado de aprovação dos homens, temor a homens. Antes ela queria o amor do seu marido, mas agora ela está dizendo: as mulheres dirão que sou feliz. Ela quer tornar o seu nome falado entre as mulheres. As mulheres dirão que sou feliz porque eu tenho uma casa cheia, eu tenho uma casa com muitos filhos. Se isso não bastasse, nós temos nos versos seguintes uma proposta indecente por parte de Raquel a Lia, e mais uma vez a teologia do seu coração sendo exposta. Veja o que diz o verso 14 até o verso 21. Durante a colheita de trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras trazidas pelos seus filhos. O que eram essas benditas mandrágoras? Que elas agora estão brigando, se gladiando para ter. Que eram? Eram frutos que naquela época tinham característica de fertilidade. Vejam mais uma vez aqui o coração sendo exposto. O coração de Raquel em evidência. Mais uma vez, Raquel não confia que o Senhor lhe dará filhos. E ela agora deposita toda a sua confiança em um fruto. Em troca, Lia, passe na frente. Você vai se deitar com Jacó na minha vez. Em troca desse fruto. E o texto continua dizendo que isso aconteceu, verso 16. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com mandrágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome Issacar. Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor. Afinal, já lhe dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Algum tempo depois, ela deu à luz a uma menina, a quem chamou Diná. Já vai em 7 filhos aí, se eu não perdi minhas contas. Mas mais uma vez, o coração de Lia continua inclinado pela aprovação do marido. Lá atrás eu disse a vocês, até aqui Lia, pelo menos nesse 4º filho, ela louva ao Senhor. Por enquanto ela reconhece a mão do Senhor. Mas nessa sequência de narrativa aqui agora, mais uma vez ela diz: Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa, no verso 20. Agora meu marido me tratará melhor.
Mais uma vez, ela quer a aprovação de Jacó, os cuidados de Jacó, o amor de Jacó. Bem que alguém poderia naquela época ter olhado para Lia e dizer: Lia, ídolos têm pernas de barro. Hora ou outra eles se desmoronam, hora ou outra eles caem. Alguém poderia olhar para Raquel naquela época e dizer: Raquel, nosso coração é uma fábrica de ídolos, sai dessa enquanto pode. Feliz é aquele, irmãos, com quem o confronte na escuridão dos seus pecados. Feliz é aquele que tem com quem caminhar, e este pode lhe confrontar para perceber a ruína dos seus corações. Mas o texto continua dizendo que algo também aconteceu. Verso 22 a 24. Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Parece que está tudo ok com esse texto. Parece que está tudo bem com a atitude de Raquel. Não está. O que parece da parte de Raquel um reconhecimento pelo benefício dado das mãos do Senhor, dado pelo Deus vivo e verdadeiro, é ainda uma expressão de insatisfação. Quando ela diz que o Senhor me acrescente ainda outro filho, tudo bem, o Senhor me deu um, joia. Lia já está com 7, só dela. Fora das empregadas. O Senhor me deu um, que o Senhor me acrescente ainda outro. É como se ela dissesse: obrigado por José, mas me deram outro. Eu preciso de mais. Me acrescente aí outro filho. Bote mais um nessa fileira. Raquel não parece estar contente e satisfeita com o que Deus já lhe tem dado. Por isso essa atitude não é completamente de gratidão, mas de olhar para Deus e fazer exigência: me acrescente mais um aí, coloque mais um na conta. Depois disso, Moisés nos conta no capítulo 30, verso 25, e depois do capítulo 31 até o verso 21, dizendo que ele resolve sair da casa de Labão, levando consigo as 2 filhas, tanto Lia como Raquel. Depois você pode ler em casa essa parte do texto, para que a gente possa adiantar. Mas Raquel, no entanto, não poderia ir sem levar os ídolos do seu pai. Eles estão saindo agora da casa de Labão, Jacó e suas 2 filhas, e Raquel simplesmente pega os ídolos do seu pai e coloca debaixo dos braços. Ela achava que se levasse, talvez ela teria a sua proteção, a sua provisão. Verso 31, 19 diz: enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Raquel achava que esses ídolos iriam abençoar ela, por isso ela roubou, ela furtou. Talvez Raquel cresça na existência de um Deus que governa a terra, mas que na perspectiva dela, esse Deus que governa toda a terra, fosse um Deus distante, um Deus indomável demais, que ela não pudesse colocar cabrechos nesse Deus. Ela não confiava que Ele caminharia a vida do modo que ela desejava. Então Raquel, nesse sentido, e todos aqueles que enaltecem ídolos, que levantam ídolos nos seus corações, sempre tenta criar ídolos com essa perspectiva, pensando em ter um Deus, com D minúsculo, mais domável, mais dócil, que possa ser controlado. Um Deus que possa atender às suas necessidades no tempo certo e na hora certa. Um Deus que ela pudesse furtar e colocar no seu bolso, carregar na sua bolsa. E eis o anseio de todos os homens: criar ídolos e ter deuses. Deuses
que sejam dentro dos seus próprios moldes. Qual o resultado disso tudo? Morte. Porque todo ídolo requer sacrifício. No caso de Raquel, aquilo que ela mais desejou, a matou. Aquilo que Raquel mais desejou na vida, para ser completa, satisfeita, ter a sua identidade, a matou. Vá para o capítulo 35, por favor, e nós iremos encerrar com esse texto. Capítulo 35, verso 16. Diz assim o texto: eles partiram de Betel, e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar luz com grande dificuldade. E quando padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada junto no caminho de Efrata, que é Belém. Vejam, Raquel morreu dando vida ao que ela mais lutou enquanto estava viva, seu segundo filho. O que ela mais queria, ela não consegue ver. A pergunta que nós poderíamos fazer a Raquel, a Lia e a todos nós é essa: será que vale realmente a pena? Vale a pena viver a vida prostrada a ídolos falsos, a deuses falsos, deuses que quase sempre nós sabemos quem são, quais são, deuses que, refletindo nessa noite, já percebemos aquilo que nós tiramos e colocamos no lugar de Deus, aquilo que, se for tirado de nós, não conseguiremos viver sem, ou aquilo que nós queremos demais para poder sermos satisfeitos. Talvez você já tenha percebido qual ídolo entronizou no seu coração. Mas perceba, os ídolos, eles sempre prometem muito e não entregam nada. Raquel queria muito o segundo filho, até tem, mas morre sem conseguir ver o fruto daquilo que ela tanto queria. O grito de Raquel é o mesmo grito da nossa sociedade. O grito de Raquel é o mesmo. Todos nós, em alguma medida, estamos gritando: dar-me filhos, senão morrerei. Talvez esse seja o grito de alguém, mas em outra perspectiva, facilmente nós podemos substituir filhos por outras coisas. Senhor, dê-me a promoção, senão eu morrerei. Senhor, dê-me um namorado ou uma namorada, senão eu morrerei. Dê-me uma estabilidade financeira, senão eu morrerei. Ajude-me com isso, ajude-me com aquilo. Entregue-me o que eu tanto estou pedindo, senão eu morrerei. Estamos totalmente desesperados pelos dons de Deus, desesperados pelas bênçãos de Deus, e pouco ávidos pelo nosso Deus. Nós já temos absolutamente tudo o que precisamos para vivermos satisfeitos todos os dias. Não é o melhor carro do ano que nos deixará mais satisfeito, não é a melhor casa do bairro que moramos que nos deixará mais satisfeito, não é o melhor salário que nos deixará mais satisfeitos, não é a melhor aprovação no concurso que nos deixará mais satisfeitos. Nada dessas coisas materiais e criadas nos deixará mais satisfeito do que Cristo Jesus em nós. Ele é suficiente para todos nós. Cristo Jesus morre na cruz do Calvário justamente para suprir todas as nossas necessidades. Mas o que é que nós fazemos? Invertemos mais uma vez. Passamos a adorar a coisa criada no lugar do Criador. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Por isso, examine constantemente o seu coração. Qual área da sua vida que, se algo for tirado, você não conseguirá viver sem? Qual área da sua vida? Examine isso, pense sobre isso. Esse texto aponta várias raízes de pecados que ambas cometem. O primeiro pecado, que ficou muito claro para todos nós, é a idolatria dessas duas. Elas invertem tudo, elas bagunçam a vida, está tudo bagunçado, porque elas colocam Deus de lado e procuram todas as coisas criadas, procuram amores terrenos, e Deus foi posto de lado. O segundo pecado que nós conseguimos enxergar no texto aqui é a inveja, é a cobiça, é viver a vida em torno do que o outro tem, e apelar para que ele não tenha, porque eu não tenho. Outro pecado que está aqui é a comparação, que é totalmente destrutiva. Essas duas irmãs estavam morando na mesma casa, mas o tempo todo em grau de comparação, em guerra com inveja e cobiça. O quarto pecado, irmãos, aqui é a insatisfação com a providência divina. Deus já tem nos abastecido com tudo aquilo que nós necessitamos. Não nos falta o pão de cada dia, não nos falta o básico para sobreviver. Por isso nós devemos olhar para a providência de Deus, olhar para o sustento de Deus, e ao invés de murmurarmos e dizer, dar-me isso, Senhor, eu morro, dizer, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado hoje. São as porções do Senhor, e todos os dias o Senhor nos dá porções novas. Quer a prova disso? Estamos aqui. Se estamos aqui é porque o Senhor nos deu mais uma porção diante dEle, nos sustentou por mais um dia. Por isso devemos ser gratos. Um outro pecado que esse texto aponta é usar as bênçãos de Deus para fins egoístas. Pegar tudo aquilo que Deus deu e adorar essas coisas, ou usar para o mal, ou usar para fins egoístas. Nós precisamos compartilhar o que Deus tem nos dado, ser generosos com o que Deus tem colocado em nossas mãos. Um outro pecado é a tentativa de manipular a vontade de Deus, achando que nós sempre podemos dar uma forcinha para Deus, sempre podemos dar uma ajudinha para Deus, e burlar toda a vida, mudar toda a vida, e bagunçar toda a vida, tentando pular as etapas, por achar que Deus não está atento aos nossos problemas, às nossas adversidades. E por último, a busca de identidade fora de Cristo Jesus. A busca de identidade fora de Cristo Jesus. Nós já pertencemos a Cristo Jesus. Nós já somos dele. Todos nós já fomos comprados com o seu sangue. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, ou qualquer criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Se nada pode nos separar dele, nós já temos a nossa identidade afirmada no que Cristo fez na cruz do Calvário. Não precisamos de realizações terrenas para afirmar quem somos. Ele já afirmou isso na cruz. Quando disse está consumado, Ele nos tornou filhos. É o que somos. Filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Para concluir, o que é um ídolo? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Foi o que eu falei no início desse sermão. Eu espero que, assim como eu, você também tenha refletido sobre quais ídolos tem erguidos no seu coração. A narrativa de Lia e Raquel não é apenas sobre relações familiares, mas a relação delas duas a narrativa delas é sobre desejos desordenados, identidades quebradas e esperanças frustradas. Tudo isso está gritando para uma coisa: ou Lia, ou Raquel, vocês precisam de um redentor. Não é Jacó e também não é um filho.
A história aponta para o Messias que nasce e que nasceria justamente na linhagem de Judá. O quarto filho de Lia. Quem era Lia, irmãos? A rejeitada, a humilhada, a desprezada, a feia. Ou seja, o Cristo não viria ao mundo, não nasceria pelo ventre da bela e amada Raquel. Veja o que interessante isso na história. Mas viria pela desprezada Lia. Isso revela que Deus escolhe as coisas humildes para manifestar a sua glória. E quem era esse Cristo? Esse Cristo é aquele que não buscou em tempo nenhum a aprovação humana, mas ele buscou a glória do Pai. Ele não precisou de filhos para ser alguém, pois sua identidade estava firmada no amor eterno do Pai. Tomou o lugar de todos nós que fomos rejeitados, excluídos, estávamos distantes, como Lia e Raquel, morrendo por todas as nossas idolatrias. Lia e Raquel buscavam em Jacó aquilo que só o verdadeiro noivo pode oferecer: Cristo Jesus. Ele é o único que nos vê e completamente, sabendo quem somos, ainda assim nos ama. Ele é aquele que, diferente de Jacó, não desiste, embora perceba todas as nossas falhas. Ele, conhecendo a cada um de nós, nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele é o antítipo perfeito. Onde Lia idolatra o amor conjugal, Cristo vive pela aprovação divina. Onde Raquel idolatrava a maternidade, Cristo entregava a vida para gerar para sempre filhos espirituais pela cruz. O que é que nos conforta então nessa noite? Nos conforta saber que quando Cristo Jesus voltar, todo desejo desordenado que nós temos por causa da queda será finalmente, de uma vez por todas, purificado. Não iremos mais ter desejos desordenados como nós temos enquanto estamos aqui, mas nós iremos desejar para sempre o único que é belo, Cristo Jesus. Não haverá mais frustrações por filhos não gerados, não haverá mais frustrações por amores não correspondidos, não haverá mais frustrações por sonhos não alcançados ou realizados, porque no final de tudo, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Estar com Cristo nos traz esperança, e saber que voltaremos para Ele alegra nossos corações. Nós temos um Deus vivo e verdadeiro, não precisamos criar ídolos em nossos corações. Feche os olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor em resposta ao que acabamos de ouvir. Pai bendito, nós reconhecemos que quase sempre estamos à procura de ídolos. Reconhecemos que quase sempre estamos fabricando ídolos em nossos corações. Tantos de nós aqui não tem mais tempo para ler a Tua palavra, para orar ao Senhor, para ter comunhão uns com os outros, para discipular uns aos outros, porque se entregou de maneira completa ao trabalho, porque se entregou de maneira completa à criação de filhos, e nós sabemos que não há problema nisso. Nós devemos exercer as funções e tudo aquilo que o Senhor nos deu com muita excelência. Mas, Senhor, desperte-nos a entender, para entendermos que isso é um problema quando fazemos disso um fim em si mesmo. Torna-nos, Senhor, cada vez mais adoradores Teus, e sabemos que só faremos isso se Te conhecermos mais, se nos aprofundarmos mais no Teu caráter e Te amarmos acima de qualquer coisa. Perdoa-nos por isso, purifica-nos, e que saiamos daqui nessa noite com resoluções de coisas que podemos mudar, de caminhos que iremos deixar e de ídolos que iremos destronar. Seja redes sociais, seja o celular, seja o trabalho,
seja o que for. Ajuda-nos, Senhor, a ter o Senhor no centro de nossas vidas mais uma vez. Essa é a nossa oração, crendo que Cristo Jesus intercede por nós, por meio do seu Espírito. Amém.